Capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, queridos. Mateus 4, 1 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, diga a esses pães que se transformem, diga a essas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você, ou se tu és o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, ou não ponha à prova o Senhor teu Deus. Versículo de número 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Podem sentar, dando glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? O assunto desta noite é tentação. Deu para perceber. E o tema da mensagem é vencendo as tentações. Esse texto está em Mateus e também está em Lucas. Mateus 4, do 1 ao 11. E o interessante, que também está em Lucas 4, do 1 ao 11. Aqui o texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Espírito levou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. Em Lucas vai dizer que durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Fica a grande dúvida: foi depois dos 40 dias ou foi durante os 40 dias? Um diz uma coisa, o outro diz outra. Eu estou trazendo as duas correntes do Evangelho que fala sobre a tentação de Jesus. Independente disso, eu quero dizer uma coisa: Jesus foi tentado o tempo todo e em tudo. Porque é isso que diz Hebreus 4,15. Hebreus 4,15, a parte B vai dizer: Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado o tempo todo e em tudo que você possa imaginar. O que isso nos traz a reflexão é que nós também seremos tentados. A pergunta que se faz não é se seremos tentados. A pergunta que deve ser feita é: quando formos tentados, será que resistiremos? Essa é a pergunta que eu faço nessa noite. Quando formos tentados, ou quando estamos sendo tentados, vamos conseguir resistir às tentações? É possível resistir? Sim, é possível. Jesus mostra isso. Pastor, mas Jesus era Deus. Irmãos, olhe bem para mim. Jesus não foi tentado como Deus, porque como Deus ele não precisa comer, não precisa se alimentar, não precisa beber. Ele foi tentado como homem, o filho de Maria e de José. É como homem que ele foi tentado. Durante 40 dias e 40 noites ele jejuou. E preste bem atenção, irmãos, porque tem pessoas que acham, ou podem imaginar, que por você se preparar espiritualmente, por você estar jejuando, consagrando, meditando na palavra, em oração, tem pessoas que acham que o diabo não se aproxima e não vem tentar.
ledo engano, ou total engano. Porque se Jesus, jejuando 40 dias e 40 noites, ele se aproximou para tentar Jesus. Vocês estão entendendo? Então entenda uma coisa: tentação é uma realidade, vai acontecer, e quando acontecer, devemos estar preparados. A Bíblia diz o seguinte para nós, para nos orientar, para vencer as tentações: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca. O espírito está sempre pronto para vencer a carne. Está entendendo? O espírito está sempre pronto para vencer a carne, porque o espírito é mais forte que a carne, então ele precisa vencer a carne. Agora, se a tua carnalidade estiver falando muito alto, você vai ser derrubado. Então quem tem que estar vencendo, triunfando na tua vida é o espírito. E por isso nós devemos vigiar e orar. Você veja que a receita de Jesus é essa. Porque se a pessoa ora muito, mas não vigia, cai. Porque muitas vezes falta vigilância. Em que aspecto, em que sentido? Você pode perceber no versículo 1, o texto já começa dizendo assim: e depois, a seguir do que? Vamos entrar no texto. Jesus acabou de ser batizado nas águas por João Batista, que é Mateus capítulo 3. Ele cumpriu as escrituras, e ele se retira e vai se preparar para o início do seu ministério. Jesus aqui em Mateus 3 e Mateus 4 ainda não iniciou o seu ministério, ainda não chamou seus discípulos, ainda não começou o seu ministério. Então, para começar o ministério, Jesus se prepara 40 dias e 40 noites em jejum. Isso quer me dizer e quer te dizer que para nós começarmos nosso ministério e dermos prosseguimento ao nosso ministério, nós temos que estar com a vida no altar, jejuando, consagrando, meditando, é o principal, praticando a palavra de Deus. Sem esta preparação, nosso ministério tende a fracassar, porque isso exige preparação, e não é somente na hora, é antes, é durante e vai ser depois. O tempo inteiro do teu ministério você precisará estar pronto espiritualmente, para que o espírito vença a carne, para que o espírito se sobreponha à carne. Você está me entendendo? Se estiver entendendo, dá um glória a Deus aí para eu ouvir que você está. O assunto é pesado, mas é preciso. E vocês podem perceber que antes de começar o ministério, é o Espírito de Deus que leva Jesus para ser tentado. O próprio Espírito de Deus é que leva Jesus para ser tentado. A Bíblia diz algo interessante: ninguém que é tentado, diga por Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Por isso que Jesus é tentado como homem, porque se fosse como Deus ele não seria tentado. Ah, mas o Espírito tentou Deus. Não, o Espírito está levando Jesus para ser tentado. Quem vai tentar Jesus é o diabo, e não o Espírito. Mas o Espírito prevendo a preparação do ministério de Jesus, e o quão preparado ele deveria estar, o Espírito leva Jesus para ser tentado e para ser aprovado. E isso não acontece só com Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você: quando você passa por lutas, por tentações ou por provações, é permissão de Deus? É. Às vezes é o Espírito que te leva, é o Espírito que te leva. Com qual intenção? Que você seja aprovado. Porque por ele o Espírito está pronto. Ou seja, depende de quem? Depende estritamente de você. Porque se o Espírito está pronto, você também deve estar pronto. Então dê voz ao Espírito, seja sensível ao Espírito e se encha do Espírito. Aleluia. E para estar cheio do Espírito, eu preciso me encher hoje, preciso levantar amanhã e me encher amanhã, preciso levantar na sexta-feira e me encher na sexta-feira, porque senão eu esvazio.
E copo vazio pode entrar qualquer coisa. Se você não está cheio do Espírito, outra coisa vai entrar na sua vida. Vocês estão me entendendo? Então, esteja cheio do Espírito. Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Então busque estar cheio do Espírito. Só assim você vai resistir ao dia mau. Perceba aqui no versículo 2. E eu quero falar aqui das 3 tentações que Jesus passou. A primeira tentação, o diabo, ele quer fazer algo. Ele quer, primeiro, ele tem 2 coisas para fazer. Ele quer destruir Jesus, acabar com a sua identidade, e tem uma terceira, que é minar a fé de Jesus. Ele veio tentar Jesus para fazer Jesus pecar. Ele veio tentar Jesus para que Jesus perca a sua identidade, e veio minar a fé de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E olha como chega Satanás a Jesus. Veja como ele chega. Então o tentador, que é Satanás, o diabo, aproximando-se, disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus. A pergunta que eu faço é: o diabo sabia quem era Jesus? Sim ou não? Você está me entendendo, irmão? Você entende a profundidade disso? Você entende a gravidade disso? Se ele, sabendo quem é Jesus, ele vem e quer quebrar a identidade de Jesus, quer minar a fé de Jesus, você imagina eu e você? Será que eu e você somos mais fortes que Jesus? Será que depois de 40 dias de jejum ele teve receio de tentar Jesus? É a pergunta que eu faço. Ele não teve o menor pudor, e ele chega com audácia, ele chega colocando dúvida, ele chega querendo quebrar, desconstruir a identidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. E ele vai atacar, sabe o que? A primazia. Ele vai atacar para ver se Jesus tem prioridades. E quais são as prioridades? A primeira tentação é no nível, a segunda tentação é no nível mais alto, porque agora o diabo transporta Jesus para o pináculo do templo. E a terceira tentação é num outro nível, numa outra dimensão. Se o diabo não brincou e levou Jesus ao extremo, você acha que comigo e com você vai ser diferente? Não, não será diferente. Mas Jesus venceu as tentações, e com isso Ele nos diz que é possível vencer a tentação. Então eu quero deixar nessa noite uma frase para minha e para a tua vida, e guarde bem essa frase: é totalmente possível vencer as tentações. Aleluia. Eu vou repetir: é totalmente possível vencer as tentações, se nós estivermos em Cristo, se nós soubermos qual é a nossa identidade, se nós tivermos fé no nome de Jesus, nós vamos vencer as tentações. Ele chega e coloca em xeque, e coloca em dúvida a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transforme em pães. Ele chega aqui para ver qual é a prioridade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve. Qual é a primeira tentação? É transformar as pedras em pães. A primeira tentação é logo na necessidade, é na urgência que Jesus tinha. Jesus imaginava aqui que nessa hora aqui ele seria servido pelos anjos. Mas acontece que o Espírito leva Jesus para ser tentado, e Satanás se aproxima. O diabo chega e impede que ele se alimente, e impede que ele coma, depois de 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve fome, a necessidade, a urgência. A vontade de Jesus era comer, e o diabo apresenta o prato para ele. É fácil.
transforma essas pedras em pães e coma. Não é a tua necessidade, não é a tua vontade, não é a tua urgência. Simplesmente transforme essas pedras em pães e satisfaça a tua necessidade. Irmãos, a primeira coisa que ele vem quebrar é o senso de prioridade. Quem você prioriza? Porque Jesus, ele responde, e a resposta de Jesus é bíblica, está em Deuteronômio 8, versículo 3, na parte final, quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ele vem com a tentação, Jesus responde com a palavra, e Jesus está dizendo: a minha prioridade é cumprir a missão daquele que me enviou. Jesus estava completamente consciente de qual era a sua missão e qual era o seu propósito. A missão de Jesus: salvar a humanidade. O propósito de Jesus: morrer na cruz do Calvário. E nada e nem ninguém conseguiu tirar Jesus da sua prioridade. Qual era a prioridade? Eu vim para morrer, eu vim para salvar a humanidade. O meu propósito é a cruz do Calvário, e nada e ninguém vai me tirar da minha missão, do meu propósito. Aleluia. Com isso ele quer Satanás, porque de fato ele estava com fome. Mas a nossa prioridade não deve ser o nosso eu. A palavra eu no grego significa ego. Ego significa eu na língua portuguesa. Ego, olha só, ego. Quando você lê eu no grego, você vai ler ego. Mexe comigo. Jesus estava com fome, a sua necessidade era comer, a sua urgência era comer, a sua vontade era de alimento, o seu desejo era se alimentar, mas ele não cede. Jesus disse: a minha prioridade não é me alimentar agora, a minha prioridade é a minha missão e o meu propósito. Maior do que a minha necessidade, maior do que o meu desejo, é o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, aqui ainda não tinha escrito Mateus 6,33, porque Mateus 6,33 foi escrito depois. Porque Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas acontece que na Bíblia, e Jesus tinha o Antigo Testamento, já estava lá, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Aleluia. E isso estava na mente de Jesus. Ele fala: não adianta, porque a minha prioridade é Deus, a minha prioridade é o reino, a minha prioridade é a minha missão. Aleluia. Eu pergunto: qual é a tua prioridade? E em terceiro lugar, ele queria que Jesus desobedecesse a palavra. A palavra tem instrução para as nossas vidas, e a instrução da palavra é: qual era? Para comer? Não. A instrução da palavra era: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei do que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu sei: qualquer orientação, qualquer instrução está no manual. Aleluia. Se fosse para comer, onde estaria a resposta? A resposta está na Bíblia, e ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a minha prioridade é priorizar a palavra. Será que nós usamos a palavra? Nesta noite eu quero te advertir a fazer um bom uso da palavra, porque todas dúvidas têm respostas aqui na palavra de Deus. Qual é a tua dúvida? Eu não sei qual é o teu questionamento, mas uma coisa eu vou lhe dizer: a resposta está aqui na palavra de Deus. Faça o bom uso, a prática da palavra de Deus. Na hora que o diabo vier te tentar, ou na hora que aparecer a tentação, use o poder da palavra, porque quando a tentação veio, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Aí ele cita Deuteronômio 8,3, mas toda que sai da boca de Deus. Ele citou e mencionou a Bíblia, a palavra de Deus.
Tem gente que tem devocional, faz devocional, lê a Bíblia, mas na hora de praticar, na hora da dúvida, na hora da pergunta, na hora da interrogação, que ele não tem uma direção, ele não sabe aonde buscar a resposta. Ele consulta aqui, consulta ali, vai daqui, vai para lá. A resposta está aqui, na prática da palavra. A resposta está dentro das Escrituras. Jesus encontrou e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando de algo que ele estava vivendo. Pare para pensar. Fique 10 dias sem comer, 20 dias sem comer, 30 dias sem comer. Será que o teu corpo aguenta? Quem sustentou Jesus foi o Espírito. Ele está falando que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele foi sustentado nesses 40 dias pela palavra. Se não fosse a palavra, ele não teria resistido aos 40 dias. Você está entendendo isso? Você compreende isso? Porque humanamente não dá para viver, mas através da palavra dá. Pelo poder da palavra, a palavra alimentou o Senhor Jesus nesses dias. Essa foi a primeira tentação. E quem imagina que quando você vence a primeira tentação, o diabo se retrai, ele bate em fuga, ele bate em retirada, ele vai embora? Está enganado. Ele continua ali. E agora ele vai tentar Jesus. Aqui ele tentou Jesus na prioridade, no princípio da prioridade, para saber de Jesus qual era a prioridade. E nessa noite eu te pergunto: qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade? A prioridade de Jesus foi obedecer. A primeira coisa que Jesus fez foi obedecer. Se Jesus atendesse ao diabo, preste bem atenção nisso, e transformasse as pedras em pães, Jesus estaria obedecendo a quem? A quem? A quem? Mas Jesus não obedeceu. É muito difícil a obediência, e o diabo tentou logo aí. Se tem uma coisa que o ser humano tem problema, é com a obediência, é com a submissão. Sim ou não? Quando fala de submissão, chega a dar dor na gente. Quando fala de obediência, a gente até se contorce, porque obedecer, a palavra até é bonita, mas não é fácil. Então Jesus não transforma, porque ele cria em Deus, e a prioridade dele era Deus. A prioridade dele era a missão, a prioridade dele era o propósito, a prioridade dele era o reino de Deus. E qual é a nossa prioridade? Quais tem sido a nossa? Será que na hora de transformar as pedras em pães, será que eu e você resistiria? Porque Jesus falou: não importa a minha necessidade, não importa a minha vontade, não importa os meus desejos, eu não vou transformar as pedras em pães, porque eu tenho uma prioridade, e essa prioridade é o reino, e não a minha vontade, e não o meu eu, e não os meus desejos, e não os meus prazeres. Vocês estão entendendo? Que muitas vezes o seu prazer, a sua vontade fala mais alto do que a de Jesus. É bonito falar sobre isso, mas é difícil viver isso, porque tem bênçãos e milagres que eu quero, que eu colocaria na frente do reino. Mas Mateus 6,33 existe, está escrito, e Jesus falou sobre ele. E lá Jesus diz: buscai primeiro o quê? A minha vontade, o meu desejo. É isso. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus é a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos as outras coisas, às vezes nós priorizamos as outras coisas, e o reino fica em segundo plano. Será que eu estou mentindo ou não? Pare para pensar e reflita sobre isso. A segunda tentação, ele sobe de nível, porque na primeira tentação
É o Espírito de Deus que leva Satanás, que leva Jesus, para ser tentado diante do diabo. Na primeira tentação. Na segunda tentação, o diabo transporta, é o que está no texto, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? O diabo transporta Jesus para onde? Pináculo. O pináculo do templo é a parte mais alta do templo. Dizem os estudiosos que do pináculo ao precipício que tinha no templo, se você hoje observar Israel, você vai ver que está num topo, tinha mais ou menos 100 metros de altura. O diabo transporta Jesus para lá. Você está entendendo? Você já parou para pensar o que é isso? Você está num lugar, o diabo te transporta para outro lugar. Você já parou para refletir o que é isso? Que nível de tentação é essa? Ser levado pelo Espírito deve ser maravilhoso. Ser arrebatado aos céus como foi Paulo deve ser extraordinário. Mas ser transportado pelo diabo, eu aposto que não é nada agradável. E não é nada simples e nada fácil. Ainda estando com fome, debilitado fisicamente, o diabo transporta lá para cima do pináculo. Olha aonde o diabo leva Jesus. Lá em Israel tem um lugar chamado Hades. É um lugar onde se queimam os lixos, e é chamado de inferno o lugar, é Hades. O diabo não levou Jesus para lá. Seria até normal levar. Lá o lixo queima o tempo todo. O diabo, você vê como ele não teme nada, porque não tem nada a perder. Nada a perder, ele já sabe que está condenado. Ele leva Jesus para o templo. Você está entendendo? Ele leva Jesus num lugar que para ele era o campo inimigo. Ele não tem medo da igreja. Dizem os estudiosos que o lugar onde se acumula mais demônios são nas portas dos templos. Por quê? Porque é do lado de fora que eles ficam. Aonde uma igreja está na presença de Jesus, é do lado de fora que ele vai ficar. Porque se entrar é expulso, então já nem entra. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, no lugar do inimigo, e lá de cima ele diz ao Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele quer quebrar a identidade de Jesus, ele quer torcer a identidade de Jesus, ele quer destruir a fé de Jesus e minar a fé de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, está colocando em xeque, está colocando em dúvida. Eu já perguntei, ele sabia que era Jesus, e Jesus também sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe quem é você em Jesus? Você sabe quem você é em Jesus? Você conhece a sua identidade? Você é filho e você é servo. Você conhece essa identidade, mas você também é o sal da terra, mas você também é a luz do mundo. E Paulo diz que você é o ministro da reconciliação. E Paulo também diz que você é o embaixador de Cristo. Vai guardando o que você é, aleluia. Isto é o que você é, aleluia. Você sabe quem você é em Jesus? Porque Jesus sabia quem ele era, e mesmo assim o diabo tentou. E o diabo chega e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se joga, se atira daqui para baixo. E aí ele vai citar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Por quê? Você dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles te sustentarão pela mão, para que você não tropece em pedra alguma. Ele está citando as escrituras. Irmãos, tem gente, talvez, não sei,
que se ouvisse isso, ia dizer assim: o que o diabo está falando? Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque isso é um salmo, e um dos mais conhecidos, que é o Salmo 91. Quando alguém pedir a razão da tua fé, como você responde? Eu respondo com a razão, eu respondo com o intelecto, eu respondo com a minha sabedoria. Está errado. Eu respondo com a minha experiência de vida. Eu respondo porque eu subo no monte. Está errado. Subir no monte? Não, subir no monte está certo. Errado é você responder: você acha o quê? Eu estou vindo do monte. E daí? Jesus estava vindo de 40 dias e 40 noites de jejum, e ele não teve medo. Como Jesus responde a isso? Com a Bíblia, com a palavra. E vai citar Deuteronômio 6,16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou em outra versão: não ponha o teu Deus à prova. Aleluia. Quando te pedirem a razão da tua fé, ou quando Satanás vier tentar você com a palavra, responda com a palavra. Aleluia. Porque o teu argumento pessoal, a tua experiência de vida não vai derrotar, mas a palavra vai derrotar Satanás. Aleluia. Glória a Deus. E o que é que Satanás quis atacar aqui? Satanás quis atacar aqui, nessa segunda tentação, o princípio de honra e de humildade. Olha o que ele diz. Ele cita as escrituras para provocar o orgulho de Jesus. E vamos combinar uma coisa: se tem uma coisa que Satanás domina, é o orgulho, porque foi o pecado que derrubou do céu. Disso ele conhece, e conhece muito. Ele tenta Jesus para que Jesus se insuflasse, se inchasse de orgulho, ficasse cheio de si, como um pavão, como uma bolha até estourar. Ele mexeu com o ego de Jesus. Ele mexeu com o orgulho de Jesus, dizendo: olha, darás ordem aos teus anjos a seu respeito, e eles te sustentarão pela mão, e você não tropeçará em pedra alguma. Sabe o que ele está querendo dizer, trocando em miúdos? Ei, dá ordem aos anjos, porque eu sei, e você sabe, Jesus, que você tem ordens e comandos sobre miríades e miríades e miríades de anjos, ou seja, milhares e milhares de anjos. E se você pedir, ou melhor dizendo, dá ordens, eles virão ao teu socorro. Então se joga daqui para baixo, e com a tua ordem virá milhares de anjos e vão te segurar na mão, e você vai descer como uma pluma. Está mexendo com orgulho? Dá ordem. Você não é o filho de Deus? Manda que os anjos venham ao teu socorro. Jesus olha, e conhecendo o princípio de honra e de humildade, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o motivo para que eu me jogue daqui para baixo, se eu posso descer pela escada? É só para mostrar o meu poder? É só para mostrar que eu tenho ordem, que eu tenho voz de comando? É para eu me orgulhar e dizer que eu sou? Jesus não teve nunca essa ambição, porque Jesus sabia do provérbio que diz que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Jesus sabia que o primeiro princípio era: não terás outros deuses diante de mim. Jesus tem esse princípio de honra e de humildade. Eu vim, mas eu vim para servir e não para ser servido. Quando Jesus se inclina para lavar os pés dos discípulos, numa prova de humildade, Pedro não quis deixar que lavasse os seus pés, e Jesus disse: se eu não lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, como sempre exagerado que era, lava também a cabeça. Ele diz: não, você já tomou banho, você está limpo, é só os pés que estão sujos, portanto é preciso lavar só os pés. Jesus se abaixa, Jesus
num ato de servidão, ele se abaixa, pega a toalha, uma bacia e lava os pés dos discípulos. Porque ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e servir a muitos. Jesus tinha isso em mente. Qual é a missão? Você está me entendendo aí? É salvar a humanidade. Qual é o propósito? É morrer na cruz do Calvário. Eu vim para servir, não para ser servido. Portanto, o orgulho está longe de mim, porque eu vim para servir. E Jesus quebra e vence a segunda tentação, aonde é tocado no ponto do orgulho. Irmãos e irmãs, às vezes nós deixamos o orgulho tomar conta. Sim ou não? Será que o orgulho está em volta de você e está no teu ser? Será que às vezes nós somos arrogantes e presunçosos? Somos. Eu sou às vezes orgulhoso, presunçoso. Isso está dentro do meu eu. Está aqui dentro. E se eu não vigiar e orar, ele aflora. Porque isso está em todos os seres humanos. Desde que Adão pecou, o orgulho entrou na raça humana. E todo mundo saiu com esse defeito de fabricação. Todos nós temos. O que faz eu não me orgulhar? É estar em Cristo, é vigiar e orar, é estar no Espírito. Porque se eu estiver fora, eu vou me orgulhar. O orgulho vai despontar, a arrogância vai fazer parte. Às vezes numa atitude tão pequena, nós mostramos arrogância. Mostramos arrogância quando alguém nos aconselha e nós não ouvimos, damos de ombro. Mostramos arrogância e orgulho quando alguém é humilde e vem pedir algo para nós e nós maltratamos aquela pessoa porque ele é humilde e simples. Sim ou não? Mostramos arrogância quando alguém humilde e simples, que você vê que percebe que é uma pessoa do povo, pobre, humilde e simples, você não quer atender, ou você atende de qualquer maneira. Mas quando chega alguém bem vestido, num carro grande, e Jesus falou sobre isso: cuidado ao receber as pessoas, não trate com diferença. Foi o que Jesus falou. Quem usa anel, sente no lugar. Quem não usa, sente-se também. E Jesus diz mais: não vai sentando logo de cara no lugar de honra, porque pode ser que tenha alguém que tenha mais honra que você, e você é obrigado a sair do lugar, porque você se precipitou para sentar no lugar de honra. E isso fala de orgulho, fala de arrogância. Estou só citando algumas partes. Somos orgulhosos e arrogantes quando estamos no trânsito e xingamos o outro. Brigamos no trânsito achando que estamos certos, e às vezes estamos, mas você quer impor o seu ponto de vista. Eu estou certo, e aí você esbraveja, você aponta. E nós somos muito, eu estou colocando nós porque eu estou me colocando primeiro que todos. E nós somos bons para apontar isso, aquele defeito. Nós temos dificuldade para apontar as qualidades dos outros. E isso faz parte do orgulho. Porque quando eu aponto o defeito dos outros, eu estou me colocando num patamar acima do outro. Eu sou melhor. Os prêmios que as pessoas recebem: melhor jogador, ele quer ser o melhor. Melhor isso, melhor aquilo. E agora o pior de tudo, que agora chegou o prêmio para melhor pastor e melhor pregador. Agora é para acabar de vez. O prêmio, os melhores do gospel do ano: melhor pastor, melhor pregador. Não, só o sangue de Jesus. Como que alguém mede o melhor pregador? Como que alguém consegue mensurar o melhor pastor? E como alguém tem a capacidade de ir lá receber prêmio? Porque fazer o prêmio é uma coisa e você receber é outra. Então às vezes o orgulho fala alto, a soberba se destaca. Você está entendendo? Mas Jesus quebrou isso.
E ele venceu a segunda tentação, quebrando Jesus naquilo, quebrando Satanás naquilo que ele era mestre, que é no orgulho. Porque Jesus era humilde e manso de coração. Tanto é que em Mateus 11 ele vai dizer: oh, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A humildade, ela traz descanso. A soberba dá trabalho e dá canseira. Os humildes encontram descanso no Senhor. Você entendeu? E agora chega o terceiro nível, a terceira dimensão da tentação, o terceiro degrau da tentação, aonde a tentação fica muito mais intensa do que no primeiro patamar, do que no segundo patamar. Agora no terceiro patamar, o diabo vai tocar em algo que mexe com todo mundo, em algo que é capaz de derrubar todos os seres humanos. Ele vai mexer no poder, na riqueza e no sucesso. As três áreas que, se alguém não tiver Jesus, não tiver o Espírito Santo, não vigiar e orar, cai. Poder, riqueza e sucesso nessa vida. Ele transporta Jesus para um monte muito alto, diz o versículos 9, 10, 11 e 12. E nesse monte muito alto, aonde ele transportou Jesus, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, e faz a seguinte proposta: tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorares. Tem gente que acha que o diabo mentiu quando ele disse, apresentou todos os reinos do mundo e a glória dos reinos, e disse: tudo isso eu lhe darei. Não, ele não mentiu, porque tudo isso pertence a ele de fato, até ser tomado. Ele estava falando a verdade. Você vê que de nenhuma vez ele chega mentindo para Jesus. Ele põe em dúvida se Jesus é o Filho de Deus, mas ele não mente dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Ele não usa de mentira, e aqui ele não mente de novo. Ele diz: está vendo todos os reinos do mundo e a glória deles? Tudo isso eu vou te dar, se você prostrado, olha isso, me adorar. É um nível de tentação absurdo. É um nível de tentação que derruba. Aliás, muitas pessoas, ou talvez alguns de nós, cairíamos na primeira tentação, talvez cairíamos na segunda, mas na terceira, só sabendo quem você é em Jesus, para não cair. Ele está apresentando algo que todo mundo deseja, que são os reinos do mundo e a glória deles. É Jesus ali como homem. Você está me ouvindo, irmão? Jesus está ali como homem. Ele não está como Deus, está como homem. Eu vou te dar tudo isso, para tanto se prostra e me adora. Isso está. E Jesus vai responder: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6, versículo 13. Ele diz: está escrito. Olha o que ele vai dizer: está escrito, está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui na terceira tentação, além de tentar o homem na área mais sensível do homem, que é poder, riqueza e sucesso, que é a tentação mais extrema, ele oferece coisas que todo homem desejava, que é poder, riqueza e sucesso. Qual é o homem no mundo que não quer isso?
Qual o ser humano que não deseja poder, riqueza e sucesso? Mas Jesus responde com a palavra, em Deuteronômio 6,13. Ele diz: está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. O que ele quis quebrar aqui é a fidelidade. O último nível que ele chega é para quebrar a nossa fidelidade para com Deus. Ele quis ver se Jesus de verdade era fiel a Deus, era fiel ao Pai, como ele dizia: o Pai me enviou, eu obedeço a meu Pai, eu e o Pai somos um. Jesus falou isso várias vezes, inclusive em João 14. Então ele vem e tenta Jesus na fidelidade. Como Jesus iria começar o seu ministério se fosse infiel? Porque Jesus não havia começado o seu ministério ainda. Como Jesus ia começar o seu ministério? Com a infidelidade, traindo a confiança de Deus Pai. E ele responde com a palavra, porque ele sabia onde estava escrito, e a resposta vem através das Escrituras. Porque se tem uma coisa que Jesus fazia, era viver o que pregava, e pregava o que vivia. Quando a multidão ouvia os fariseus, não dava confiança, mas quando ouvia Jesus e dizia: Jesus ensina de uma maneira tão especial, porque ele ensina como quem tem autoridade. Sabe o que é isso? Ele ensina porque ele vive o que prega e prega o que vive. Aleluia. Ele é praticante das Escrituras. Porque ouvinte esquecido, como diz o apóstolo Tiago, está cheio. Você ouve, e quando vem a tentação, você escorrega. Você troca a fidelidade. Como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Como Davi quase trocou o seu reinado por uma mulher. Como Saul trocou o seu reinado para oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Fidelidade. O que Jesus quer de nós para vencer a tentação? Que Ele seja a prioridade na nossa vida. Segundo, o que nós precisamos para vencer a tentação: andar no princípio de honra e de obediência a Deus. Em terceiro lugar, a fidelidade. Você pode ser tentado no deserto, você pode ser tentado no pináculo do templo, você pode ser tentado no monte mais alto que existe. A tua fidelidade não depende do lugar. Por quê? Porque Adão caiu no paraíso. Adão traiu Deus no paraíso, mas Jesus, o segundo Adão, venceu o diabo no deserto, e no pináculo do templo, e no monte mais alto foi onde Jesus venceu o diabo. Adão estava de boa no paraíso e tinha tudo à sua disposição. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão tinha a presença de Deus. Adão ainda não tinha convivido com o pecado. O pecado ainda não havia estado na terra. Adão estava no paraíso. Adão controlava o paraíso. Adão tinha comunhão com Deus. E Adão caiu no paraíso. Aleluia. Mas o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, e lá no deserto Jesus vence a tentação e o diabo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adão não resistiu à primeira mordida. Jesus venceu diversas tentações, porque Hebreus 4,15 diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Aleluia, glória a Deus. E a frase que eu disse a ti nesta noite: é totalmente possível vencer as tentações. Elas podem vir se você tiver em Jesus. Se você tiver foco na sua missão e foco no seu propósito, e estiver cheio do Espírito Santo, você vence. Precisa de autoridade, mas quem é fiel tem autoridade. Porque quando Jesus não se dobra,
Quando Jesus não se prostra diante de Satanás e cita as Escrituras, logo depois ele diz: vá embora, Satanás. Aleluia. Porque quem é fiel a Deus, quem é fiel à sua palavra, quem é fiel à sua identidade, tem autoridade para repreender o inimigo. Aleluia. Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo e ele faz o quê? Fugirá de vós. Aleluia. Nós vencemos. Temos totais condições para vencer. Por que eu trouxe essa palavra? Porque Deus me incomodou a semana inteira para trazer essa palavra. Na segunda-feira, com a mensagem quase pronta, eu fui orar algumas vezes. E eu perguntei ao Senhor: é esta palavra? Ele confirmava. Na terça-feira, eu estava sem medo. Falei: se for outra palavra eu mudo. Na terça-feira eu perguntei para ele de madrugada: é esta palavra? Ele disse: prega a palavra. E hoje, nesse mesmo dia, eu falei: Senhor, está em cima da hora, vê lá, hein? Mas se não for palavra, faz eu mudar. Ele diz: prega. Porque as tentações aparecem. Mas sabe o que acontece às vezes? Nós queremos vencer pela força do nosso braço. E às vezes nós somos tão orgulhosos. Como, pastor? Eu sei que eu tenho um problema com a bebida. O que eu faço? Fico rodando os bares. O que vai acontecer? Eu vou cair. Pegou? Eu sei que eu tenho um problema com drogas. Eu era viciado. Jesus me libertou. É verdade? Mas tem recaída? Tem. Aonde? Se você ficar circulando as bocas de droga, falando com quem usa droga, conversando com quem mexe com droga. Está entendendo? E a Bíblia diz: foge da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quem dirá do próprio mal? Eu tive problema com droga, eu vou querer pregar para drogado. É? Consegue num dia, segundo dia, no terceiro dia está caído. Eu tenho um problema com a pornografia. O que você faz? Fica o tempo todo na internet. O que vai acontecer? Vai cair. Porque pornografia vicia. E aí não sai das redes sociais. E sai e entra. E isso tudo tem acesso mais fácil do que qualquer coisa. E fica flertando, sabe? Brincando com a tentação, como Sansão fez com Dalila, que por 3 vezes ele ficou flertando até cair e ceder e acabar sendo preso, humilhado como foi Sansão. Por quê? Ficou brincando com a tentação até cair com Dalila. Às vezes Dalila aparece e as pessoas acham até hoje que o diabo vai aparecer com um tridente na mão, rabo grande, de preto ou de vermelho, e falar: eu sou o diabo. Ele vem sorrateiramente, vem devagar, astúcia. Ele tem todo o tempo do mundo para tentar você, e você deve ter todo o tempo do mundo para fugir e resistir às tentações. Quem aqui nunca foi tentado? Levanta a mão. Por quê? Jesus mandou pregar isso porque isso aqui é de extrema urgência. Qual é a maior dificuldade para as pessoas permanecerem no Evangelho? As tentações do mundo, da onde ele acabou de sair. As amizades estão lá. Abre aspas, que esses não são os amigos. Porque se alguém te leva para as drogas, para a bebida, para o roubo, para o crime, para o adultério, para a prostituição, teu amigo não é. Mas essas amizades, entre aspas, estão por aí. E a pessoa fica brincando e flertando, titubeando, indo e voltando, até ser pego pela tentação. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Amanhã, quando você levantar, você vai ser tentado. Porque é assim que acontece.
É assim que funciona. E você vai ser tentado na sua fraqueza. E eu vou dizer mais para você: o diabo sabe qual é a tua fraqueza, mas você também sabe. Porque Jesus falou: eu tenho fome. Jesus sabia. E você também sabe. E por que caímos? Porque não vigiamos e não oramos. E nas nossas fraquezas nós brincamos até cair. A maior dificuldade para as pessoas permanecer no Evangelho são as tentações do mundo. E quem disser que o mundo não tem nada para oferecer está redondamente enganado. O mundo não tem nada eterno para oferecer, porque tudo que tem lá é efêmero, é passageiro, mas tem. Porque tem o poder, tem a riqueza e tem o sucesso. E muitos caem aí. Esses dias eu ouvi algo interessante. Eu tenho ainda 2 minutos. Márcio, é difícil a vida do Neymar. Como não ter várias mulheres? Como não andar embalada? Porque o Neymar, vocês lembram, né? Ele andou com a faixa dizendo Jesus, lembra? 100% Jesus, disse que era evangélico, o pai disse que era evangélico, a mãe disse que era. E aí se relaciona com 20 mulheres, tem 10 filhos de cada um de uma mulher. Estou exagerando, é hipérbole, né? Tem 2. E vai se relacionando, e vai, mas pastor, para pensar, olha a vida que ele tem, você resistiria? Ué, então só pode ser crente quem é pobre, Léo? Quem é rico não dá para ser crente? Não dá para ser fiel? Quer dizer, a minha fidelidade e a tua está só na falta de dinheiro, é isso? Se tiver muito dinheiro, você vai pular fora, é isso? Quem falou? E o Kaká? Que também foi rico, que também teve sucesso, foi o melhor jogador do mundo em 2007, e nunca caiu nisso. Pastor, mas ele separou, a mulher dele separou dele, e disse, olha o que a mulher do Kaká disse: estou separando dele porque ele é muito perfeito. Quero um homem desajustado, quero um homem torto, quero um homem fiel, quero andar o que ela queria? Viver as baladas, viver o movimento. Aí o Kaká está andando na linha, sendo cristão, está errado. Você pode ver, procura aí para você saber, não é? Esse que está lá, não é isso aí que está lá, Du? É isso aí. Eu vou deixar dele, por quê? Só quer saber de ser perfeito, de andar na igreja. Dá licença. Você tem um exemplo de um cara que foi fiel, um exemplo de outro que andou com a vida inteira com a vida torta. Eu não sei agora, parece que está melhorando. O dinheiro, a riqueza, o poder e a fama não pode ditar a minha fidelidade. Sabe a parábola dos talentos? Que Jesus dá 5 para 1, ele multiplica e entrega mais 5. Dá 2 para 1, ele granjeia dos 2 e entrega 4. E para aquele infeliz que ele deu 1, enterrou o talento. Jesus disse: foste fiel no pouco, olha aí, sobre muito eu te colocarei. Nossa fidelidade não depende do poder, não depende da riqueza, não depende do sucesso, porque Jesus provou isso como homem. Vocês entenderam a mensagem ou não? Deu para entender? Dá para dar um glória a Deus aí ou não? Pastor, não pulei. Ô irmão, que bom, você economizou a sua coluna, os seus ossos e o seu joelho. Deixa para pular domingo, aí você pula. Colocar uns louvor bem agitado no domingo para todo mundo pular. Cadê o Digão? E aí você pula bastante no louvor. Por quê? Quem vai pregar sou eu de novo. E aí você vai ficar escutando a mensagem sentado sem pular. Mas de vez em quando dá para dar uma glória a Deus. Dá ou não dá? Dá. Dá para dar um aleluia também. Tentação está sempre em voga. Tentação está sempre aí. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo está aonde? Aonde? O derredor é onde? É aqui? Não, aqui é ao seu redor. Aonde ele está? Ao seu derredor. Ele só chega ao seu redor se você der brecha.
Se você der ocasião, se você der legalidade, aí ele chega perto. Se você não der, ele fica de longe. Amém? Fique de pé, para parecer que acabou.